Olá, graça e paz, tudo bem? Que bom, estamos juntos de novo e hoje eu quero compartilhar com você algo também maravilhoso, gracioso, que irá lhe fazer entender um pouco mais a respeito do tempo de Deus. Num vídeo anterior, a gente falou sobre a vontade de Deus, de como conhecer a vontade de Deus. Se você não assistiu esse vídeo, eu sugiro que você assista, vai aparecer aqui no card para que você possa assisti-lo, aprender um pouquinho de como conhecer a vontade de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre nós conhecermos o tempo de Deus, tá? Já que eu já ministrei, já compartilhei com vocês a respeito de como conhecer a vontade de Deus, agora nós precisamos saber, não é, como identificar o tempo de Deus. Porque Deus não tem só uma vontade em relação a lhe abençoar, não é, fazer você prosperar, fazer com que os seus projetos de vida realmente sejam estabelecidos. Deus tem esta vontade e certamente Ele fará. Porém, você precisa entender que não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo dele. Porque Ele tem uma vontade, mas também tem um tempo para realizar aquilo que nós já colocamos diante dele como projeto de vida, não é? Seja pessoal ou familiar ou espiritual, não importa. Aquilo que você já apresentou ao Senhor Deus, já colocou à disposição dele para que ele confirme a vontade dele, você deve saber que ele só fará isto quando chegar o tempo do Senhor, ok? Por isto que muitas pessoas, inclusive, elas são tomadas por um sentimento de ansiedade, inquietação, porque elas pensam que Deus vai fazer tudo aquilo que elas já pediram em oração, do dia para a noite. Não, geralmente não é assim que Deus trabalha, ok? Por quê? Porque Deus tem um tempo determinado para realizar todas essas coisas, esses desejos, repito, que você já mencionou em oração diante dele, ok? No seu tempo. Então, para que o seu coração não fique sobrecarregado, como eu já disse, de inquietações, perturbações, ansiedade, você deve orar também para que você possa esperar, aguardar o tempo de Deus. Quando a gente lê, por exemplo, no livro de Jó, capítulo 42, ok? A respeito exatamente de como, né, Deus realiza os seus planos, como Deus realiza os seus propósitos na nossa vida, Jó nos diz algo muito importante, muito interessante, que eu convido você a ler comigo agora. Jó, capítulo 42 e o seu versículo de número 1 e 2. Nos diz assim: Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Olha que coisa fantástica, que coisa linda. Então eu estou aprendendo que preciso conhecer a vontade de Deus, mas também preciso saber, entender qual é o tempo de Deus. O tempo de Deus realizar aquilo que Ele tem para a minha vida, para a sua vida. Por isto que muitas pessoas às vezes comprometem o processo da caminhada no sentido de alcançar os seus objetivos, seus propósitos em Deus, porque elas querem se antecipar, elas querem fazer igual Sara, quando aconselhou, sugeriu a Abraão a tomar a sua escrava Agar e então gerar um filho juntamente com ela, porque Sara se comportou impacientemente. E aí o que aconteceu? Tiveram que enfrentar sérios problemas, aflições, angústias, desentendimentos, desajuste familiar, conjugal, prejuízo para todo lado. Por quê? Porque quando a gente se precipita, a gente está querendo fazer as coisas no nosso tempo,
e de acordo com a nossa vontade. E isto não é bom, não é aconselhável. Então é importante que eu e você entendamos esses princípios, ok? Busque conhecer a vontade de Deus, ok? Depois, aguarde, espere o tempo de Deus. Por quê? Porque nenhum plano de Deus, nenhum propósito do Senhor em relação a você, em relação à sua família, será frustrado. Nenhum plano sequer. Se você acolher a palavra do Senhor no seu coração neste momento, ok? E se permitir ser dirigida por ela, vai dar tudo certo. Os seus projetos, os seus planos, as suas metas serão concretizadas por Deus, porque você conheceu a vontade de Deus, ou seja, você tem certeza que o que você quer alcançar, aquilo que você pretende realizar está de acordo com a vontade de Deus, mas também você entende que há um tempo de Deus para que tudo isso se realize. Então não se precipite, não se antecipe, continue orando, continue esperando, porque aquilo que está dentro da vontade de Deus também estará dentro do tempo de Deus. E tudo vai acontecer exatamente no tempo do Senhor. Eu espero ter contribuído para que você compreenda melhor como conhecer a vontade de Deus e o tempo de Deus por meio desta ministração, ok? Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração.